Oi, gente querida. Então, vamos fazer um apanhado importante aqui sobre alguns conteúdos que os professores de pedagogia precisam dominar para suas aulas de ciências. Aproveitando que esse também é o conteúdo da nossa prova para o pessoal de pedagogia. Então, vamos lá. Primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar, gente, é a fotossíntese. Nós já vimos isso em sala, mas vamos relembrar. Então, os vegetais e as algas e também algumas bactérias fazem fotossíntese. Para quê? Para conseguir produzir o seu próprio alimento, que é a glicose, certo? Para isso, o que que os vegetais, eu vou falar vegetais, mas vocês sabem que é vegetais, algas e algumas bactérias. Então, para que ocorra a produção dessa glicose, esses seres vivos, eles captam do ar o dióxido de carbono, certo, gente? O dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Então, eles pegam esse gás carbônico do ar, certo? Em especial nas folhas ou nas partes mais verdes, no caule também pode acontecer, porque esse gás carbônico que está entrando vai entrar numa partezinha verde da planta, da folha, né? No caso, da célula, que é chamada de cloroplasto. E esse cloroplasto, ele é verdinho, porque tem uma substância dentro dele chamada de clorofila. E essa clorofila é que consegue captar e segurar a luz, aqui ó, gente, a luz do sol dentro dela. Então, veja bem, para que ocorra a fotossíntese, uma planta precisa captar gás carbônico, captar luz do sol e precisa também que as raízes captem água, certo? E essa água que pelo caule é transportada, né? Chega então nas folhas, onde tem as células, e dentro das células tem os cloroplastos, o que, na união da luz, gás carbônico e água, vai ocorrer a produção da glicose, que é o alimento da plantinha. Agora, gente, não é só glicose. A gente sabe que o que entra na planta é luz, gás carbônico e água. A planta tem dois produtos desse processo de fotossíntese. Duas coisas. Uma coisa que sai é o gás oxigênio, que é para todos os seres vivos fazerem sua respiração, aqueles que ocupam o oxigênio para isso, né? E o outro produto é a glicose, que é o alimento da própria plantinha. Beleza, gente? Importante. Por que que nós não falamos que não podemos afirmar que o pulmão do mundo são as plantas e a Amazônia? Por quê? Porque as plantas produzem sim oxigênio, né, pela sua fotossíntese. Porém, gente, elas também ocupam o oxigênio para respirar, certo? Assim como nós humanos também, os animais também. E para a gente para inspirar ocupa o oxigênio, para expirar o gás carbônico. E as plantas é exatamente a mesma coisa. Elas também ocupam o oxigênio para a respiração celular delas e liberam gás carbônico. Claro que elas não têm pulmões, mas as próprias células delas fazem isso, certo? Então veja bem, ó. Fotossíntese, ao mesmo tempo que a plantinha ocupa gás carbônico e libera oxigênio, ela também ocupa oxigênio e libera gás carbônico na sua respiração, certo? As algas também fazem isso, porém, elas produzem muito mais oxigênio do que elas produzem muito mais do que elas ocupam, certo, gente? E é por isso que o pulmão do mundo, a gente fala, não são as plantas, mas sim as algas, porque conseguem produzir muito mais oxigênio do que ocupam. Beleza, gente? Joia! Já que estamos aqui, deixa eu aproveitar e vou falar já. Sempre que uma planta tiver uma flor, esta flor, se fecundada, vai dar origem a um fruto.
E dentro do fruto, o fruto é a proteção da semente, porque a semente é o bebezinho, é o embriãozinho. Dentro da semente está o embrião que vai dar origem a uma nova planta. Beleza, gente? Principal parte a principal função da flor, que é? É fazer a reprodução, atrair insetos, tudo que vai fazer uma planta macho, certo? Ter o pólen depositado na planta fêmea. Em algumas situações, as plantas são macho e fêmea na mesma planta. Mas o importante é que é na parte da flor que os insetos vêm e trazem o pólen, certo, gente? Que é como se fosse o espermatozoide na espécie humana, beleza? Então, a flor é a parte atrativa reprodutiva. A sementinha é a parte, é o bebê, é aquilo que vai guardar o bebezinho, certo, gente? É aquilo que a gente vai plantar para que nasça uma nova vida. O caule, ele vai transportar seiva bruta, água e sais minerais que pega do solo, água e sais minerais, para as folhas, para fazer fotossíntese. E depois também vai transportar a seiva elaborada, que é o quê? A fotossíntese já feita produziu a glicose. E essa glicose tem que ir para todas as células da plantinha, mesmo aquelas que não fazem fotossíntese, mesmo para as raízes, porque é o alimento da plantinha. Então, o caule vai fazer o transporte da seiva. As raízes, além de fixarem a plantinha no chão, vão fazer a absorção de água e sais minerais. Gente, uma dica bem legal para estudar esse conteúdo: como é bastante informação, é legal, pega um caderno e vai marcando, beleza? Se tiver dúvida, pode me chamar. Legal. Quando falamos de respiração, vamos falar da parte humana, tá? Para os seres humanos, nós inspiramos gás oxigênio e nós expiramos gás carbônico. O ar entra pelas nossas fossas nasais, certo? Ou pela nossa boca também. O correto é que entre pelas fossas nasais, pelas nossas narinas, por quê? Porque ele entra aquecido, úmido, entra limpinho, porque os pelinhos seguram, né? Aí vai passar pela nossa traqueia e vai chegar nos dois pulmões. Perfeito? Muito bem. Lembrando que nós temos, gente, o que importa é saber, dois pulmões. Esse cano comprido é a traqueia. Por que a traqueia, ela é durinha? Se colocar a mão no nosso pescoço, a gente sente a traqueia. Tá cheio de anéis de cartilagem, porque não podemos correr o risco dessa traqueia se fechar. Se por algum motivo ela for comprimida, ela grudar, ela fechar, nós morremos, porque não tem como o ar entrar. Certo, gente? Lembrando que na respiração, nós inspiramos então o gás oxigênio, que os nossos pulmões vão mandar para o nosso sangue, vai passar pelas paredes dos nossos vasos sanguíneos. E também nos pulmões, o gás carbônico vai sair dos vasos sanguíneos e vai voltar pela expiração pela traqueia. Certo, gente? Muito bem. Então, a respiração é muito de boa. Inspira gás oxigênio, expira gás carbônico. Lembrando que, quando a gente fala de respiração, não podemos pensar só no corpo humano, tá? Porque isso aqui é o ato de respirar. O processo da respiração acontece dentro de cada uma das nossas células. E você já percebeu que uma pessoa, quando tá com problema pulmonar, a pessoa fica fraca? Por quê? Porque a função da respiração celular é produzir energia também para nós, tá? Mas para produzir esta energia, claro que tem a ver com a energia dos alimentos que a gente come também. Precisa do oxigênio. Então, a gente come, certo? E isso que a gente comeu vai se transformar em energia que o nosso corpo pode utilizar
na presença de oxigênio. E esse oxigênio vem da nossa respiração, beleza? Depois que produziu a energia que se chama ATP para o nosso corpo, aí as nossas células vão liberar o gás carbônico. E libera no sangue, que vem aqui para os pulmões, a gente joga fora pela expiração. De boa, gente? Muito bem. Pessoal, outro assunto que nós já conversamos é sobre as mudanças do estado físico da matéria. Vamos trabalhar com a água especificamente. Então, veja bem. São 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Beleza? Olha, isso aqui são moléculas. Como é que as moléculas estão organizadas? Quando é sólido, tudo paradinho, bonitinho, organizadinho. Quando é líquido, olha só, são várias moléculas que a gente consegue ver um copo de água, por exemplo, se movimentando. Quando é gasoso, normalmente nós não conseguimos ver. Por isso que eu falo, se a gente consegue ver, é porque é líquido. Por isso que a nuvem é água no estado líquido, certo? Beleza, gente? Veja só. De líquido para gasoso é vaporização, ou, conforme o estado, evaporação, tá? Mas na prova é vaporização mesmo. De líquido para sólido é fácil, né? Solidificação. Quando é que eu tenho de líquido para gasoso? Quando a chaleira está fervente. Quando é que eu tenho de líquido para sólido? Quando eu congelo um cubo de gelo. Quando é que eu tenho de sólido para líquido? Quando eu estou derretendo o cubo de gelo. Então é fusão, certo, gente? E quando é que eu tenho gasoso que vira líquido? Gasoso que vira líquido. Quando a água evaporou de uma superfície, quando tá tomando banho, evaporou a fumacinha do chuveiro. Chegou no teto do banheiro, o teto do banheiro tá geladinho. Então, condensa a água que está em forma de gás e vira gotinhas de novo. É exatamente o que acontece nas nuvens, certo, gente? Quando essas pequenas moléculas de água que estão nas nuvens em forma líquida vão se unindo, a gente consegue ver a nuvem, certo? Quando uniu muitas, começa a pingar, cair a água do céu, que é a chuva. Perfeito? Agora veja, quando é que eu tenho um sólido que vira gás? Um sólido que vira gás, sem passar pelo líquido. Aí pense, me lembra que na aula eu falei sobre a naftalina, né? Nós nunca vemos a naftalina líquida, nós vemos aquela bolinha de naftalina e de repente ela vai diminuindo, diminuindo, sumiu a naftalina. E ela passou então pelo processo de sublimação do sólido para o gasoso. E quando é que eu tenho um gás que vira sólido? E agora, gente? Nós não usamos mais a ressublimação, tá? A gente usa sublimação para os dois processos. Um gás que vira sólido é, por exemplo, naquele dia bem frio que forma aquela geada, sabe? Eu tenho o ar congelado, as partículas do ar que estão muito frio, então elas congelam e viram sólido. Entenderam, gente? É isso aí. Pessoal, movimentos da Terra. Aqui nós temos rotação e translação. Veja bem, quando falamos de translação, é o movimento da Terra ao redor do Sol, então do planeta ao redor de uma estrela, tá? Quanto tempo dura a translação da Terra? Dura 365 dias, ou seja, um ano. Beleza? Quanto tempo dura a rotação da Terra? A rotação da Terra dura 24 horas. Perfeito. Ou seja, se a translação dá origem a um ano inteirinho, a rotação inteira dá origem a um dia. Sabe, lembrando que um dia é a composição de um dia mais uma noite, né? 24 horas. Perfeito? Gente, olha para isso aqui. Tá vendo aqui que tá a rotação e a Terra não tá aqui? Parece que ela tá deitadinha, tá vendo? De fato, isso é assim. Isso aqui se chama eixo de inclinação da Terra. Por isso
que, olha só, durante a translação, esse eixo continua assim de ladinho, 23 graus e meio, tá? Se você contar uma linha reta aqui, ó, certo? Essa inclinação é 23 graus e meio. E essa inclinação continua por toda a translação da Terra. É por isso que existem as estações do ano. Lembrando então que a translação, ela é importantíssima porque é ela que faz a gente contar um ano, né? Completou uma volta inteira ao redor do Sol deu um ano. E outra coisa, dando uma volta inteira, perceba, ó, quando essa Terra está passando por esse local aqui da translação da órbita, né? A parte do norte está bem iluminada. A parte do sul, olha aqui o sul, ó, gente. Olha aqui o sul, ó. Olha aqui, ó. Não tem iluminação. E olha aqui como tá bem claro, ó. Então aqui é verão e aqui é inverno. Agora pega esse planeta Terra e traz assim, ó, neste mesmo eixo de inclinação, ó. Vai trazendo ele aqui no eixo de inclinação, ó. Quando ele estiver aqui nesse lugar com esse mesmo eixo igual tá lá, perceba, ó, o norte aqui, ó, não vai ter luz do sol. Vai estar girando, 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 mas o norte não tem luz do sol. E o sul vai estar super iluminado, ó, o contrário do que está aqui. Por isso que, se a volta inteira dá 12 meses, para a Terra sair daqui e chegar até aqui, são 6 meses, né? Então, se neste mês está começando o verão no Polo Norte, nesse mês aqui, 6 meses depois, metade da órbita, está começando o inverno no Polo Norte, certo? Mas, e outra coisa, sempre nos hemisférios norte e sul, as estações são opostas, né? Se é verão no norte, é inverno no sul. Se é inverno no norte, é verão no sul. Gente, relaxa a vida, porque o que você precisa saber agora nisso aqui é que a rotação dura 24 horas, translação 360, que a translação, além de dar da contagem do tempo para o ano, né? Ela também dá origem às estações do ano por causa do eixo de inclinação dela, certo? Importante vocês saberem que todos os planetas do sistema solar fazem essa rotação ao redor, essa translação ao redor do Sol, que é a nossa estrela. Quando olhamos para o céu, a grande maioria das estrelas que nós vemos tem seus próprios planetas girando ao redor delas. Certo, gente? Muito bem. Ah, e agora que fofinho, né? Sobre metamorfose, mudamos de assunto mais uma vez. O exemplo aqui é da borboleta. Então, gente, quando a gente fala em ciclo, quer dizer que não tem um começo, é um ciclo, certo? Não tem um começo, como quando a gente for trabalhar o ciclo da água, não tem um começo. Porém, nos seres vivos, como existem os estágios nascer, crescer, desenvolver e morrer, a gente considera o começo do ciclo com os ovos, tá? Então, veja bem, botou os ovos deram origem a uma larva, certo? Que na borboleta chamamos de lagarta. Aí, quando ela come, guarda bastante energia dentro dela, ela se transforma em uma pupa. E a pupa, gente, é importantíssima, porque é nessa fase aqui, nesse estágio de pupa, que este animal que era em formato de larva vai se transformar num formato de adulto. Percebe? É no estágio chamado pupa. Então, ela vai ficar dentro deste ou casulo, né, que a gente chama, mas dentro desta pupa aqui, até que o corpo todo esteja maduro para se transformar em uma butterfly, borboleta. Beleza? É muito tranquilo. Falando do ciclo, né? Agora, a água não tem nascer, crescer, desenvolver e morrer. Né? A água não tem. Por isso que acontece aqui? Qualquer parte pode ser o começo. Vamos começar com a água que está caindo das nuvens. Lembrando que a nuvem é água na forma líquida, beleza? A nuvem é água na forma líquida, tá? Essa água
cai. Mas nem sempre ela cai na forma líquida. Muitas vezes ela cai na forma de sólida, por exemplo, granizo, ou na forma de neve, né? Então a gente não vai chamar de chuva. Quando a água cai da nuvem, vamos chamar de precipitação. Então a água caiu, não importa onde ela caiu, tá, gente? Não vai chover só em cima do rio. Então, se ela caiu aqui no morro, por exemplo, o que que acontece? Então, depois da precipitação, a água vai infiltrar no solo, ó. Infiltrar no solo. Quando a água infiltra no solo, ela vai encontrar um lençol freático, que é uma camada de água dentro da terra. E é esse lençol freático que vai conduzir a água até que ela chegue nos rios, certo, gente? Em algumas situações, a gente consegue ver a água saindo do solo e jorrando assim, saindo aqui, né, por algum lugar da natureza. São as nascentes, né? E é bem comum acontecer isso. Quer dizer que existe água que está abaixo do solo, embaixo no meio de rochas, normalmente, né? E que esse lençol freático ele é abastecido pela precipitação. Então, precipitou, choveu, então, né? A água infiltrou no solo. Da infiltração, a água é conduzida até os corpos d'água, que pode ser rio, mar, lago, qualquer coisa. Chegando nos corpos d'água, a água vai novamente subir, ela vai evaporar. Olha a transformação do estado da matéria, né? Evaporou gasoso, porque eu não tô vendo a água aqui, ó, então é gasoso. Evaporou, subiu, 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 até que encontra uma camada da atmosfera que é mais fria. Quando encontra uma camada que é mais frio, o que que acontece? O gás, a água em forma gasosa, vai se condensar. O que que acontece quando você tá o fogão ligado, cozinhando arroz e você tampa a panela do arroz? Não enche de bolinhas em cima? Sim, por quê, gente? Porque a tampa da panela é fria. Então, o vapor, aqui o gás que está evaporando, a água em forma gasosa, né? Ela toca no frio e vira líquido de novo. Ó, vira líquido, vai formar as gotinhas aqui, ó. Opa, vai, vai formar as gotinhas. E várias gotinhas juntas é que vão formar uma nuvem, beleza? Quando essas gotinhas vão ficando muito perto uma da outra, muito perto, vão ficando cada vez maiores. E aí a gravidade puxa e elas caem. Choveu, beleza? Pronto, gente. É isso aí. Nossa prova tá muito tranquila, muito de boa, olha só, tá? Fica tranquila, vai dar tudo certo. Qualquer coisa eu estou com vocês. Pode me chamar, tá? Beijinho, gente.